Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Que momento! Mas nesse vídeo eu gostaria de propor debates aqui, né? Quero trazer a opinião do Rica Perrone. Ele falou sobre o momento do Vasco, elenco, trabalho do Maurício Barbieri e indicou um treinador. Segundo ele, a 777 prometeu isso, prometeu aquilo, que o Vasco seria competitivo, que ia voar. Então, já que tem esse tipo de promessa, já que foi feito essas promessas, na visão dele, teria que buscar o melhor treinador brasileiro à disposição. Vamos ver se você concorda com essa opinião do Rica Perrone. E quero trazer aqui, cara, um questionamento ao jornalista Flávio Dias. É isso. Uma pergunta bem pertinente de um inscrito dele, numa live que ele fez no passado. E o torcedor, o inscrito, o membro que estava com ele na live, pergunta: Flávio, tem alguma cláusula que protege o Vasco em caso de rebaixamento em relação a 777? E aí o Flávio Dias deu um show em cima do vascaíno. Quero trazer essa visão dele, essa opinião dele, pra gente debater aqui em relação a isso, família vascaína. Antes, queria comentar aqui com vocês uma notícia de agora a pouco, no momento que eu gravo esse vídeo, tá na tela pra vocês, ó. Goiás entrou com uma notícia de infração disciplinar contra o Vasco no STJD. Esmeraldino pede que o Cruz Maltino seja punido por conta dos atos de violência em São Januário ontem. O clube goiano alega ausência de infraestrutura no estádio e atos de selvageria da torcida Cruz Maltina, né? O Vasco já teve aí uma punição preventiva, eu acho que é assim que fala, né? 30 dias com São Januário de portões fechados, não pode ter a torcida nos jogos e também não pode ter torcida quando for visitante, né? E aí, cara, eu fiz no dia de hoje alguns comentários em relação a isso, culpando a gestão do Vasco, né? E aí teve aqui, quero destacar alguns comentários no vídeo que eu fiz. Um é o Dudu e o outro é o perfil aqui que é de investimento, sei lá, deve ser de trabalho e tudo mais. O Dudu, né, um inscrito aqui do canal, colocou da seguinte forma, ó: colocar a culpa na diretoria pela depredação que fizeram ontem é melhor responsabilizar cada um pelo que fez. Mano, bom senso faltou a quem fez baderna ontem, nada justifica. Aí teve aqui também, né, o melhor investimento, colocou o seguinte, ó: isso não tem desculpa, não podia acontecer. Não tem isso de acontecer no Santos, Corinthians, Flamengo. Não são selvagens. Por mais incompetentes que sejam os dirigentes, e são, bom senso, né? Nunca aceite e não justifique. Cara, e eu concordo plenamente com os dois. Cada torcedor que estava ali presente fez aquele ato de selvageria, né? Eles têm que sim ser responsabilizados. Nada justifica. Eu concordo com vocês dois aqui plenamente. Agora, você como gestor, você precisa entender no ambiente que você está inserido, né? A cultura aqui que tem no futebol brasileiro, eu sei que isso nada justifica, mas você precisa entender. Você tem que ter esse entendimento porque você pode prejudicar o clube. Então, segurar o Maurício Barbieri foi uma opção que a gente pode dizer muito, mas muito arriscada, entendendo o ambiente, a cultura que você tem aqui do futebol brasileiro. Mais uma vez, repito, concordo com vocês, nada justifica. Agora, é sim um erro de gestão. Segurar um treinador. Segura o treinador, o time perde, acontece isso dentro do São Januário, o time é punido, então é sim um erro de gestão. Entendendo tudo que acontece no futebol brasileiro. Segurar o Maurício Barbieri foi muito arriscado, porque se tivesse demitido o Maurício Barbieri lá contra o Flamengo, um novo treinador, irmão, não ia ter aquele comportamento ontem em São Januário. Então, na minha visão, entender o ambiente que você está inserido, a cultura do futebol brasileiro é fundamental. Erro de gestão, concordo com vocês. Nada justifica, mas é uma gestão de várzea que hoje está à frente do Vasco da Gama. Vamos lá para o nosso debate. Eu primeiro quero trazer aqui um pensamento do Rica Perrone, porque eu falo muito isso aqui em relação a esse time do Vasco. Se liga só. 10 jogos sem vencer, 6 derrotas seguidas na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, fora da Copa do Brasil para o ABC, e um trabalho que foi montado da pré-temporada. Acho que o Barbieri tem muito pouca coisa para reclamar em relação à demissão dele. E sim o torcedor do Vasco, de entender que fala, poxa, nós tivemos 10 dias de treinamento, em vez de dar esses 10 dias para um novo treinador, vocês deram 10 dias para um cara que já estava lá e que muito provavelmente seria demitido?
né? Aconteceu aquilo que a gente imaginava. Era um cenário que, ó, o Vasco tem agora 6 jogos, agora 5, onde o Vasco tem tudo para pontuar e sair dessa situação. No primeiro jogo, o Vasco tem um período de treinamento, vai lá e perde o jogo dentro de casa. Não é nem que empatou, não, fez até um primeiro tempo razoável, mas perde o jogo dentro de casa. Não tem o que fazer, irmão. É 880. Você bota os 10 dias ali para aquele treinador para saber que no primeiro jogo, se ele não ganhar, ele tá fora. E agora, no intervalo de um jogo pro outro, o Vasco vai ter que se virar com o treinador e tal para usar o melhor momento dele na tabela do campeonato, que é exatamente agora. O momento mais fácil, entre aspas, pro Vasco sair de uma zona de rebaixamento durante o campeonato é exatamente na sequência de 6 jogos que nós estamos tendo agora. Então, se neste momento turbulento o Vasco não conseguir reagir, o Vasco não conseguir fazer ali os seus 9 já é pouco, mas 9 era o aceitável ali, né? Já vamos para 6, 7 pontos e tal, não sei o que, conseguir dar uma respirada, meu amigo, esquece, o Vasco vai pra Série B. Do jeito que o Vasco tá ficando, ele tá 6 pontos de distância de sair da zona de rebaixamento. Você fala, tá 6 pontos de distância se recuperando? Não, tá 6 pontos de distância começando a buscar um treinador para talvez começar a se recuperar. Olha a lentidão no processo. Então, assim, sabe, eu entendo que é um primeiro ano, que vão cometer erros e acertos, etc., mas a contratação do Barbieri é um erro. É absolutamente incondizente com o investimento que o Vasco fez. O Vasco foi lá com a 777, botou um dinheiro, montou um time, que eu não acho um time ruim, não acho mesmo um time ruim, montou um time e tal, não sei o quê, e trouxe um treinador de 41 anos que dirigiu pro Bragantino, que não é um treinador que tem história, que tem, sabe, que tem títulos, etc. Tu bota um cara ali que é uma puta de uma ponta de interrogação. Né? Você não tem ideia do que esse cara vai fazer. A única ideia que você tem é que desde o primeiro jogo, em janeiro, até metade do mês de junho, que nós estamos agora, meu irmão, os resultados são horrorosos. E em nenhum momento assim, o Vasco teve oportunidade de mexer nisso. Ah, mas internamente o Vasco tá vendo que o trabalho tá evoluindo. Puta que eu pariu, mas tá evoluindo em que ritmo? Porque nesse ritmo, aí em 2025 o Vasco dá uma melhorada e ganha 2, 3 jogos. Não é possível. Então, assim, a demissão do Barbieri é absolutamente justa, incontestável. Ele não tem o que reclamar. O Vasco foi extremamente paciente com ele. Deu todo o tempo do mundo que ele precisava para fazer o time, pelo menos, não passa nem perto de ser um elenco de zona de rebaixamento. Nem perto. O time do Vasco tem condição de estar ali em 11º, pelo menos. E o futebol apresentado é uma tragédia. Claro. Tá aí, eu concordo. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito isso. Eu acho o time do Vasco, né, tem muitas limitações, claro que tem. Mas não tem time pra tá na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e perder pra Bahia em casa, e perder pra Santos em casa, e perder pra Goiás em casa, né? A gente contava com um treinador muito vaidoso, que nunca ganhou nada na carreira dele e sempre culpava jogador, que era um processo. Ah, o Santos nunca caiu, os jogadores estão mal psicologicamente, mas nunca foi culpa dele. Nunca, no modelo de jogo, nas ideias de jogo, nunca passou pela mão do Maurício Barbieri essa tragédia que tá acontecendo no Vasco. Irmão, hoje tudo tá diferente. No Vasco, tudo o que eu pensava hoje, porque agora existe uma pressão, porque o Vasco precisa fazer um milagre, o Vasco precisa fazer história. E aí, cara, eu vou te falar, esse time não tem condição de fazer isso, de fazer história, porque o Vasco tá muito, mas muito atolado na merda, irmão. Se você pegar agora a classificação, o Vasco tá a 2 rodadas do Cuiabá. Cara, isso é muito difícil, cara, pro time da maneira que tá jogando, psicologicamente. Então, um treinador que chegar vai ter muita dificuldade. E os reforços, mano, eu não acredito que vai chegar, sinceramente. A gente já tá vendo aí que o Lianco tem proposta disso, proposta daquilo, o Fernando esfriou, então vai chegar Serginhos da vida, Maicons da vida, vai ficar complicado. E aí uma outra opinião do Rica Perrone é que o Vasco deveria ir atrás desse treinador. Eu serei petulante agora ao dar um conselho para a diretoria do Vasco da Gama. É o seguinte, o Vasco demitiu o Barbieri. O torcedor do Vasco tá com o saco na lua de ver o time pensar pequeno, jogar pequeno e entregar resultados pequenos. Diante do cenário de treinadores que nós temos hoje, nós temos uma dificuldade que é o seguinte, vamos buscar um treinador gringo. Pô, até o gringo chegar, se adaptar, conhecer e tal, não sei o quê, pode levar um tempo que o Vasco não tem para evitar um rebaixamento. E evidentemente que o Vasco não pode ser rebaixado no primeiro ano de uma SAF, não faz o menor sentido com o investimento que o Vasco fez e com o dinheiro que supostamente a 777 diz ter, a gente até acredita que tem, está envolvido em uma série de coisas aí com fundos e gastos e investimentos e tal, mas realmente, né, tá na hora do Vasco tirar do papel essa lista de 7, 8 jogadores que ele quer comprar e comprar 4, né, pra ver se as coisas melhoram. Agora, em relação ao treinador, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu conheço um pouco ali o entorno do Tite, e eu sei que o Tite tem absoluta convicção de que ele não vai trabalhar no Brasil agora. Tá? O Tite tem certeza que ele só aceita uma proposta de fora, que o Tite não vai trabalhar no futebol brasileiro agora. Ele tá esperando essa proposta, já teve conversas, etc. Eu não sei como é que anda, mas o Tite não quer trabalhar no Brasil agora. Uma coisa é você não querer, outra coisa é alguém te seduzir, né? Então você pode não querer até que apareça uma oportunidade que vale a pena. Vasco, você tem um nome pra você botar nesse cargo agora. É o Tite.
Ah, mas o Tite, foda-se. Você pegar o treinador da seleção brasileira, que inegavelmente fez um bom trabalho na seleção. Na Copa do Mundo não funcionou, ok, mas durante o processo todo funcionou. A carreira do Tite no Corinthians, etc. A carreira do Tite é uma carreira vitoriosa no Grêmio. É um grande treinador, indiscutivelmente, um sujeito atualizado, um cara competente, com uma puta equipe por trás. Né? Tirando as ladainhas de seleção brasileira, Copa do Mundo, aquele. Perdeu uma merda, ganhou é do caralho. Tá? Tirando esse mimimi, essa coisa superficial, vamos pros fatos. Existe no Brasil algum treinador melhor do que o Tite? Não sei, acho que não. Existe algum treinador disponível melhor do que o Tite? Nem fudendo. Ah, mas o Tite é caro, não quer trabalhar no Brasil. Vasco, convença o Tite. Convence o cara. Vocês não têm uma porra de um projeto? Vocês não têm uma porra de um negócio gigantesco de anos, com fundo de investimento, caralho, pra devolver o Vasco topo, e reforma, e o caralho, e CT, não tem um puta de um projeto? Leva lá pro cara. Tá aí, te faço a pergunta. Gostaria de ver o Tite comandando o Vascão? Cara, sinceramente, eu nem vou comentar isso. Nem vou deixar essa opinião, porque isso é impossível acontecer. Impossível. Duvido que o Tite aceitaria trabalhar no Vasco hoje, porque a imagem tá muito arranhada, né? Com essas péssimas notícias, o momento que o Vasco se encontra, a pressão, né? Ele quer trabalhar fora do país, ele não aceitou trabalhar no Corinthians, ele tem uma história, né? Imagina se a 777 tem a capacidade, né, perante seus profissionais de convencer o Tite a trabalhar no Vasco. Pô, seria um tapa na minha cara se ele aceitasse, mas a gente pode pegar esse ponto, né, que o Rica Perrone disse em relação ao Tite. Cara, o Vasco precisa de um treinador experiente. É difícil achar esse nome hoje no mercado. Não dá para ser aposta, tem que ser um cara que tenha a costa larga, que realmente possa chamar a responsabilidade. O Vasco perdeu uma oportunidade, né, com o Dorival Júnior, que foi pro São Paulo. É difícil, sinceramente, achar um treinador hoje que possa dar jeito nesse time do Vasco, que tá muito, mas muito abalado psicologicamente, irmão. Quando o Vasco tá bem na partida, como teve ali no primeiro tempo contra o Goiás, a bola não entra, o cara escorrega, a bola bate na trave. O time do Vasco, já falei aqui, precisa ser exorcizado. São Januário tem muita gente com espírito ruim lá dentro, então difícil você citar um nome de um treinador que possa hoje dar jeito no Vasco. Foi um erro muito grande você manter o Maurício Barbieri até a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer essa visão do Flávio Dias há tempos atrás, né, quando estava ali naquele processo, né, da venda para 777. E, cara, que pergunta, né, que questionamento que esse torcedor que estava participando lá da live dele fez, né? Em caso de rebaixamento, o Vasco teria que ter alguma cláusula para proteger o clube? E deveria, porque assim, cara, é uma visão minha, é inaceitável o Vasco como SAF, né, uma ideia de ter dinheiro e de poder fazer investimento em contratações. É inaceitável o Vasco ser rebaixado nesse campeonato. Enquanto tem times que não fez os investimentos que o Vasco fez, enquanto tem times que passam dificuldade financeira, é inaceitável. Deveria, sim, né, ter essa cláusula, esse salgado de presidente Merda Osório, né, e o senhor Mulambo não colocaram isso. É um absurdo o Vasco cair nesse campeonato brasileiro, família vascaína. Vamos ver o que o Flávio Dias falava. Deixa eu aproveitar e te perguntar, vai ter uma lei que protege, alguma cláusula que protege o Vasco em caso de resultado ruim, esportivamente falando? Isso tá sendo estudado? Marco, mas isso, como é que você vai medir isso, cara? Como é que você vai medir isso, velho? Isso é impossível, cara. O Vasco cair, por exemplo... Caiu, mas a culpa é de quem investe, cara. A culpa é de quem joga, porra. Ué? E o gestor? Ué, mas o gestor vai ser demitido e o outro vai ser contratado. Ué, como é no futebol igual, cara. Ué, isso não tem como medir, cara. É uma sacanagem as pessoas falarem, porque o Gênova caiu, porque os caras entraram lá. A mesma coisa dizer que o outro clube que tinha uma SAF caiu. Gente, quem cai é o jogador, cara. Quem cai é o treinador. Quem cai é o gestor do futebol. Isso acontece, cara. Ué, se fosse assim, mas, ô Marquinhos, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estão disputando títulos nos últimos anos. Todos ganham? Não. O Flamengo não ganha nada há 2 anos. Ué, e aí? Então, cara, deixa eu falar. Eu concordo 100% com você, mas a torcida do Vasco está tão maltratada com esse negócio. Então acostuma, velho. Então acostuma. Isso é resenha. Isso é resenha de quem quer derrubar o negócio. Isso é resenha de quem quer derrubar o negócio. Não. Isso é resenha de quem... É resenha de quem não tá afim. Claro que é. Não. Eu só não quero colocar a segunda. A galera que fica com esse papo de que não, mas não cabe. E a culpa é dos caras. Não. A culpa não vai ser dos caras, não. A culpa é de quem comanda no futebol, o gerente, se o Rodrigo Caetano vier e contratar mal, se o jogador não fizer o gol. Ué, ora bola, gente. Qual é a culpa que o cara tem? Então, quando o Vasco não era campeão, a culpa era do Eurico? A culpa era do Calçada? Era também. Não. Agora tirando o SAF. Peraí, Marcos, peraí, cara. É importante que a gente diga isso, porque isso é uma desinformação, cara. Isso é uma coisa que é desinformar o torcedor.
O torcedor ele tem que mudar a cabeça, a cultura. Precisa mudar. E quem tá falando aqui é alguém que tem mais de 50 anos e vê esta merda há 40 anos. Eu também não tô acostumado com isso. Eu tô acostumado com o modelo associativo. Só que a gente cansa de 20 anos tomar cacete. O que tem que ser falado é o seguinte. O momento hoje, porque eu vejo também gente falar assim, por que o Vasco abraçou a SAF? Aí a gente pensa assim, por que o Vasco, na gestão Campelo, teve que lidar com a pandemia? Amigo, acontece. O cara é presidente de um clube, aí o mundo para. A culpa é do presidente do clube de não ter receita? Não, parou. A pandemia ferrou com um ano de gestão no Vasco. Aí agora, sai a SAF. Imagina se a gestão do Vasco, o Vasco nessa maravilha que tá, porque se não entra os 70 milhões, tinha jogador indo embora, tinha salário atrasado pra cacete, o que ia acontecer? Alguém ia dizer assim, pô, mas peraí, cara, os times aí estão buscando empresa, SAF, por que o Vasco não corre atrás? Não dá pra agradar todo mundo. Não dá pra você fazer gestão agradando a gregos e troianos. Você tem que escolher um caminho, cara. Você vai desagradar muita gente. Agora, essa coisa de que não caiu porque, porra, a culpa é dos caras, porra, o fracasso desportivo, cara, o que tem que saber é o seguinte, quem bota grana, Marco Romano, quem bota dinheiro, quer resultado. O que vai acontecer é o seguinte, acabou o mimimi. Quem tiver dentro do Vasco e for mal, tchau. Tchau. Os caras não querem saber, nego não tem coração, velho. Não vai ter coração. Tá aí, cara. Será que o Flávio Dias pensa dessa forma hoje, com as notícias que ele mesmo divulga? Que a família vascaína vem com esse pensamento. Assim, a gente reclama do Abel, a gente reclama do Paulo Brax e do discurso, né, da fala deles. Né? Eles falaram claramente que o Vasco entraria numa nova era, que o vascaíno ia parar de sofrer. Quando você pega, assim, na prática, o discurso, a fala do Paulo Brax em relação às contratações, que no início do Campeonato Brasileiro, perto, o Vasco faria mais uma rodada de contratações, 2 jogadores importantes para suprir as ausências que a gente detectar durante o Carioca e a Copa do Brasil. Esses reforços não chegaram. O que me passa é que eles tinham um discurso porque existia um planejamento, um orçamento. E no decorrer dos meses, foi passando a merda, foi acontecendo, opa, aquele discurso não cabia mais, porque o Vasco não tinha dinheiro. E as notícias justificam isso. Por que não repassou o dinheiro pro Andrei? Por que não pagou o Nacional em relação ao Pumita? Por que não pagou ao Capasso? Então hoje não dá pra gente falar que é a culpa somente dos profissionais que lá estão. A 777, ela está rebaixando o Vasco nesse momento, seu Flávio Dias. Não dá para culpar somente o Paulo Brax. Quando você pula para as contratações, né, a gente pode citar o caso do Sacha, que passou lá na análise dos scouts do Paulo Brax, do Vasco, na análise técnica do Abel e do Barbieri, a 77 vetou. Então, sabe por quê? Ele fala aí, né, do Rodrigo Caetano. Eu vejo o Zé Comé também falar muito do Alexandre Matos, esses caras não vão aceitar trabalhar no Vasco, porque não tem autonomia. Você não tem autonomia, eles têm que dar a canetada final lá, só que na hora de cobrar, só que na hora de meter a cara, são eles que são cobrados, eles que são xingados. Então tudo que está acontecendo no Vasco hoje, em termos de departamento de futebol, gestão, CEO, tudo que acontece no Vasco é sim culpa da 777. É culpa do Josh. Você acha que o Orediano não passou lá pela canetada final deles? Todas as contratações estão passando por eles. Eles são culpados. Eles não sabem fazer futebol. Eles são uma várzea. Eles são uma merda. Mas também foi vendido por quem? Quem escolheu a 777? Pior presidente da história do Vasco e de clubes no futebol brasileiro. Será que o Flávio Dias pensa isso hoje? Fui.